Bem, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a variável aleatória binomial, ou distribuição binomial também, né? E aí eu vou apresentar primeiro um problema motivador, para vocês entenderem melhor por que a gente usa esse conceito, né? Então veja o seguinte, imagina que eu tenho o seguinte experimento aleatório. Eu lanço uma moeda 10 vezes. E aí eu te pergunto qual é a probabilidade de que saiam exatamente 4 caras nesses lançamentos e que essas 4 caras estejam nos primeiros 4 lançamentos. Ou seja, eu quero ter essa sequência de resultados aqui. Qual é a probabilidade de que isso aqui aconteça? Ora, para cada uma desses subexperimentos, eu tenho 2 possibilidades. Então, no meu espaço amostral, eu vou ter aqui 2 elevado a 10 elementos. E se eu quero que aconteça exatamente isso aqui, essa probabilidade vai ser 1 sobre 2 elevado a 10. Ou seja, a probabilidade de saírem exatamente 4 caras e essas 4 caras estarem nos primeiros 4 lançamentos. Beleza. Aí agora eu vou mudar um pouquinho esse problema. E aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de saírem exatamente 4 caras? Quando eu falo saírem exatamente 4 caras, eu não estou informando exatamente onde que essas 4 caras precisam estar. Elas podem estar no final da sequência. Então eu posso ter aqui, 4 caras e o resto aqui, tudo coroa. Ou seja, eu tenho 4 caras e 6 coroas. Então eu tenho várias formas dessas 4 caras aparecerem ao longo da sequência. Eu posso ter também, por exemplo, CK, 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 né? 1, 2, 3, 4 caras e aqui CC. Também é uma possibilidade para eu ter 4 caras nessa sequência de 10 lançamentos de moeda. Então, beleza. Como que eu resolvo isso? Ora, até aqui, eu estou partindo de qual princípio? De que a moeda é equilibrada. Se a moeda é equilibrada, todos os resultados são igualmente prováveis. Então, eu posso resolver isso aqui, da mesma forma que eu resolvi essa parte aqui, eu posso resolver isso aqui utilizando análise combinatória. E aí, eu posso encarar isso aqui como um anagrama, com elementos repetidos. Então, a quantidade de possibilidades que eu tenho de 4 caras dentro dessa sequência é uma permutação. É uma permutação de 10 elementos, sendo que eu tenho 4 elementos repetidos, o K, e 6 elementos repetidos de C, né? E aí eu vou ter 10 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial. E aí a minha nova probabilidade, dado esse novo problema que eu estou apresentando aqui para vocês, ela vai ser o seguinte, ela vai ser 10 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial, tudo isso aqui dividido por 2 elevado a 10. Essa é a minha probabilidade de isso acontecer, de eu ter exatamente 4 caras nesses 10 lançamentos. Beleza? E aí, você pode pensar assim, então é só isso aqui, tudo que você está me mostrando até agora, é só análise combinatória, não tem nada de novo assim exatamente, né? Eu poderia até interpretar isso aqui de outra forma. Em vez de eu pensar isso aqui como um anagrama, né? E como uma permutação de 10 elementos, sendo que 4 deles são repetidos e outros 6 também são repetidos, eu posso também pensar nisso aqui como uma combinação. Eu poderia pensar assim, eu tenho que escolher as posições onde eu vou colocar essas caras. Então, por exemplo, pode ser na primeira, segunda, terceira e quarta, pode ser na segunda, na quarta, na sexta e na oitava, pode ser na 19ª, oitava e sétima. Então, assim, a partir do momento em que eu escolhi as minhas posições, onde vão ocorrer essas caras, eu tenho aqui exatamente 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial, né? Então, porque a partir do momento em que eu escolhi onde que vão aparecer essas caras, as posições restantes elas já estão determinadas.
Então, beleza. Poderia dizer também que isso aqui é a combinação de 10 tomados 4 a 4 dividido por 2 elevado a 10. Tá, beleza. Tranquilo. E aí, você pode pensar assim, se você já tiver estudado o conceito de variável aleatória binomial ou de distribuição binomial, você provavelmente já viu essa fórmula aqui. Se não viu, não tem problema, pois vou explicar o significado dela. Aí, o que acontece? Imagina agora que eu não tenho mais uma moeda equilibrada. A moeda que eu vou apresentar para vocês agora é uma moeda desbalanceada. Ela tem uma assimetria na sua composição. Então, ela tem mais chance de dar cara do que de dar coroa. E aí, voltando ao problema inicial, qual é o problema inicial que eu apresentei para vocês nesse vídeo? Qual é a probabilidade de aparecerem exatamente 4 caras? E essas 4 caras elas têm que aparecer exatamente nos primeiros 4 lançamentos. Como que eu resolveria isso se eu tivesse uma moeda não equilibrada? Uma moeda que tivesse essa assimetria. E nessa moeda não equilibrada, eu vou dizer, por exemplo, que a probabilidade de dar cara é 60%. Não tem como você agora resolver esse problema como um problema de análise combinatória. Lembra que a gente fez 1 sobre 2 elevado a 10? Isso aqui vai estar errado nesse caso. Por quê? Porque aqui eu estou partindo do princípio de que todos os possíveis resultados são igualmente prováveis. Que eu estou em um espaço amostral equiprovável. Mas se eu tenho uma moeda que ela não é equilibrada, eu não posso considerar isso aqui. Como que eu resolvo esse tipo de problema nesse caso? Nesse caso, como nós resolveremos esse problema? Bem, nós temos aqui, nós já vimos, probabilidade de interseção. Se eu assumir que esses ensaios são independentes, consequentemente, os eventos individuais associados com cada um desses subexperimentos também vão ser independentes. Se eu criar um evento aqui, por exemplo, sair cara no iésimo evento. O evento é I. Sair cara no iésimo evento. No iésimo lançamento, né? E aí eu vou querer que aconteça o quê? Para eu calcular a probabilidade de exatamente isso aqui acontecer. Eu vou querer calcular a probabilidade de E1, interseção E2, interseção E3, interseção E4, interseção E5 complementar, que no caso é sair coroa no quinto lançamento, E6 complementar, sair coroa no sexto lançamento, e assim por diante até o E10 complementar, que é sair coroa no décimo lançamento. Como esses ensaios são independentes e, consequentemente, esses eventos todos são independentes, eu tenho que isso aqui é a multiplicação dessas probabilidades aqui. P de E1 vezes P de E2, vezes P de E3, vezes P de E4. E aí aqui, o P de E5 complementar e assim por diante, até o P de E10 complementar. Opa! P de E10 complementar. Só que o que acontece? Quem que é essa probabilidade? P de E1, P de E2, P de E3, P de E4. É o P aqui, ó, que é o 60%. Então eu vou fazer ó, P vezes P, vezes P, vezes P, P elevado a 4. E quem que é P de E5 complementar? É 1 menos P, 40%. Então é 1 menos P, vezes 1 menos P, vezes 1 menos P, até chegar aqui no E10 complementar, que vai ser 1 menos P também. Então isso aqui é 1 menos P elevado a 6. Todo esse produto aqui, como ele tem fatores iguais aqui, ele é resumido aqui e aqui.
Beleza. Então calculei aí a probabilidade de eu ter exatamente 4 caras nos 4 primeiros lançamentos. Assim como eu fiz no primeiro problema, agora eu vou mudar um pouco esse problema. E aí eu vou perguntar para você, qual é a probabilidade de saírem exatamente 4 caras, não importando onde estejam essas 4 caras. E aí eu vou mostrar aqui essa outra sequência possível aqui, ó. KC, KC, KC e CC, né? Ou seja, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Então, beleza. Qual é a probabilidade disso acontecer? Bem, se eu disser que aí é sair cara no 10º lançamento, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser tudo que eu escrevi aqui, vai ser traduzido de que forma no cálculo das probabilidades? Bem, eu quero agora que aconteça o seguinte. EI vai dar cara, E2 tem que dar coroa. Então aqui é interseção com E2 complementar. Aqui continua E3, aqui vira E4 complementar, aqui vira E5, né? Porque na quinta posição eu vou ter cara. Aqui vira E6, né? Porque aqui eu vou ter coroa na sexta posição. Aí eu vou ter, de novo, aí se eu quiser escrever aqui até o final agora, dessa vez, eu vou querer E7, no E7, ou melhor, isso. No E7 eu vou ter cara, interseção E8 complementar, porque eu vou ter coroa, interseção E9 complementar, interseção E10 complementar. Tudo isso aqui vai virar o produto dessas probabilidades. E aí eu já colocando o produto das probabilidades, isso aqui vai virar o quê? Só para corrigir, deixar aqui. Isso aqui vai virar o quê? Isso aqui vai virar P vezes 1 menos P, vezes P, vezes 1 menos P, vezes P, vezes 1 menos P, e assim por diante, até chegar aqui no 1 menos P, no final. O que eu vou ter? Eu vou ter o P aparecendo exatamente 4 vezes nesse produto e o 1 menos P aparecendo exatamente 6 vezes nesse produto. Só que a ordem que os fatores aparecem nesse produto vai mudar. Só que no total eu vou ter exatamente o mesmo número de fatores P e o mesmo número de fatores 1 menos P. E aí, eu multiplicando isso tudo, eu vou ter o quê? Exatamente P elevado a 4, 1 menos P elevado a 6. Ou seja, essa outra configuração aqui, em que eu também tenho 4 caras, a probabilidade de que isso aconteça é a mesma de essa aqui acontecer. E aí, o que acontece? Eu tenho muitas outras formas de aparecerem 4 caras ao longo dessa sequência. As 4 caras podem acontecer aqui no final, ou posso ter 2 caras aqui e 2 caras aqui. Então, para eu somar as probabilidades de todos esses casos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a quantidade de vezes, a quantidade de possibilidades que eu tenho de sequências em que aparecem 4 caras e somar todas essas probabilidades. Então, eu vou multiplicar por P elevado a 4 vezes 1 menos P elevado a 6. Isso aqui vai ser a minha probabilidade de ter 4 caras nesses 10 lançamentos, porque aqui eu estou considerando todas as possibilidades em que aparecem 4 caras. E isso aqui é um exemplo, um caso particular disso aqui que eu estou vendo aqui em cima. Isso aqui é uma forma mais geral. Eu vou calcular, por exemplo, se eu quero a probabilidade de aparecerem 2 caras, eu vou calcular a probabilidade de aparecerem 2 caras em uma posição qualquer, né? E aí depois eu vou multiplicar, porque em todos esses casos a probabilidade vai ser sempre essa, e aí eu preciso somar essas probabilidades. Então, somando elas, como são parcelas iguais, eu vou multiplicar por combinação de n tomados k a k. Então, acredito que deu para ter uma boa ideia de como funciona, né? Aplicado a um exemplo de moeda, né? Ensaios independentes, com variável binomial, né? Então, é isso.